Esta noite recuamos até ao ano de 1969, quando um sismo com intensidade 7.3 na escala de Richter atingiu Portugal continental. Foi o mais forte abalo desde 1755. A terra tremeu violentamente durante a madrugada. No Perdidos e Achados recuperamos as histórias daqueles que sentiram a terra tremer e nunca mais esqueceram aquele dia. Lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por o rosto. Uma letra arrojada e revolucionária para a época. A Desfolhada fez da vitória de Simão de Oliveira no Festival da Canção de 1969 um escândalo nacional. O concurso foi a 24 de fevereiro. Mas 4 dias depois, a polémica foi subitamente varrida das preocupações nacionais. O assunto tornou-se insignificante. O país tremeu na madrugada de 28 de fevereiro. Um sismo com a intensidade 7.3 na escala de Richter atingiu Portugal continental. O maior abalo desde 1755. Eram 3 horas e 41 minutos. O epicentro do sismo localizou-se no Oceano Atlântico, a sudoeste do Cabo de São Vicente. A posição do epicentro era exatamente a nossa estimada. Depois, mais tarde, descobriu-se que nós estávamos um pouco mais para norte. No mesmo meridiano, salvo erro, os 11 graus, mas um pouco mais para norte. João Cadaval Rocha era piloto do navio Manuel Alfredo. Com o resto da tripulação e os 40 passageiros, era um dos portugueses mais próximo da zona crítica. Começou por sentir uma oscilação invulgar no navio e pensou que era uma avaria. Olho para a agulha magnética e a agulha girava, como se tivesse um motor. Girava aí com uma frequência de uma volta cada 2 segundos. Assim, não sei o que é que se passa. Ponho o leme a meio, guio-se para aquela estrela que está ali e deixo o navio assim quieto. A vibração começa a aumentar, 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 com muita intensidade, e o navio começa tipo aos saltos, de baixo para cima, como se levasse pancadas violentas de baixo para cima. Eu olhei para todos os lados, não conseguia ver nada, uma noite do ar linda, uma ótima visibilidade, nuvens assim esparsas, e não consigo perceber-me do que é que será aquilo. Tinha entrado para a Marinha Mercante há pouco tempo. Fazia a segunda viagem. Estava ao leme quando o navio foi atingido pelas ondas sísmicas. A sua inexperiência foi o suficiente para o comandante desconfiar que ele tinha cometido um erro. Enquanto eu tentava explicar ao comandante o que é que se passava, o que é que eu tinha notado desde a agulha de marear andar à volta, aos ponteiros magnéticos a darem tudo aquilo ali a vibrar, eu não conseguia falar quase com o comandante. Quase não nos entendíamos porque saltava. Entretanto, a coisa serena é que aquilo deve ter levado menos de um minuto. Quer dizer, a vibração violenta levou menos de um minuto. Na zona do epicentro, o sismo terá tido uma magnitude de 8.0 na escala de Richter. A relativa distância da costa foi decisiva para minimizar os danos no continente. O Algarve, pela proximidade, foi naturalmente a zona mais afetada. Perto de Alcantarilha, uma aldeia inteira desapareceu do mapa. Fonte Louseiros é hoje um lugar reconstruído. Depois viu casas caídas, outras portas já tudo estragado, ou quase tudo. Na aldeia ninguém dormiu mais. Aquilo toda a gente andava aí no ar, não havia, as estradas eram mais apertadinhas, não havia aqui o Alcatrão, não havia nada. As pessoas tudo queria ver. E o socorro chegou cá? Não houve socorro nenhum nesse tempo. António tinha 5 anos e Sebastião 12. A casa onde os 2 irmãos dormiam ficou destruída. A família de 10 pessoas ficou desalojada, tal como todos os outros habitantes do pequeno lugar. As casas caíram todas, mas nenhuma das 33 pessoas ficou ferida. Uma senhora que ficou ali em cima da cama sentada,
vizinhança e caiu o telhado todo, um lado madeira, num lado, no outro, e ela ficou sentada, sossegada, ficou a rezar. Em alto mar, as consequências do sismo não tinham terminado. Ainda os passageiros deambulavam em pijama pelo convés e já outro problema se avistava. O marinheiro chamou a atenção porque nota duas linhas negras no horizonte. Muito perto de uma das outras, cheguei à conclusão que aquilo eram duas vagas. Não eram muito altas, mas vinham muito rápidas. Claro que eles se aproximaram do navio, eu e o marinheiro agarrámos e as duas vagas bateram no navio como se estivessem a bater. Como se o navio estivesse a bater numa parede de cimento, um cais. Aparece outra vez o comandante. O que é que foi desta vez? Eu sou o comandante, não sei o que é que se passa, mas olha, passam aquelas duas vagas por ali fora. Eu não sei, isto hoje está uma noite doida que ninguém se entende. À mesma hora, no Hospital de Alhos Vedros, hoje encerrado, a alguns quilómetros a sul de Lisboa, Inácia da Silva preparava-se para dar à luz a primeira filha. Estava com muitas dores, só dizia assim, ai, dona Aurora, ai, acuda-me, eu não aguento. Pronto, era. Pois nisto, ouço um grande barulho. Quando eu olho para os lados, estava as tesouras a fazer aqueles pelinhos e começou a fazer o tremor de terra. Aí vão elas para baixo. Foram todas para baixo. Todas. Todo o pessoal do hospital? Tudo. Ficou sozinha no hospital? Sozinhita lá em cima. Sozinha. Sem nem ver ninguém, nem ver luz, nem ver nada. Foi no largo frente ao hospital que se concentraram todos, desde pessoal médico aos próprios doentes. Apenas Inácia permaneceu na sala de partos, incapaz de se movimentar. Não me passava por a ideia o que era. Não percebeu que era um tremor de terra? Não, nem nunca me passava tal coisa para a minha ideia. Eu tinha era dores, como era o primeiro filho, eu tinha era dores bem grandes. Calcula-se que a sul do Tejo, Portugal tenha sido atingido com uma magnitude 7.3. Um valor medido por estações sísmicas estrangeiras, porque em Portugal a intensidade do abalo ultrapassou qualquer capacidade de medição na época. Na altura, em Portugal continental, operavam apenas 3 estações sísmicas que pertenciam às universidades de Coimbra, Porto e Lisboa. Eram instrumentos analógicos, portanto, não tinham a sofisticação dos instrumentos atuais e os registros foram completamente saturados, portanto não são aproveitáveis em termos de trabalho. Lisboa tremeu violentamente. Àquela hora da madrugada, todos acordaram em sobressalto. Nas casas, móveis, louça e todos os objetos pareciam ter ganho vida própria. Nas ruas, telhados, fachadas de edifícios, chaminés e varandins desmoronavam. Nas águas furtadas deste prédio da Rua de Arroios, Manuel Engrácio morava com um casal amigo. Tinha 24 anos, era trabalhador estudante. Naquele dia tinha ficado a estudar até tarde por causa de um teste. Tinha-se deitado há cerca de 1 hora. Ainda não dormia profundamente quando foi sacudido com violência. Começo os saltos em cima da cama. Acordei. Mas o que é isto? Não fiz mais nada. Conforme a cama começou os saltos, pensava em cima de um cavalo. Aquilo, tinha aquela coisa que dava para o outro lado. Não pensei mais nada. Não pensei em ver o que é que se as pessoas estavam bem, nem nada. Nada. A única coisa que eu fiz foi ir para o telhado, porque aquilo ia para baixo e ficava lá. As memórias daquela noite deixam ainda hoje Manuel Engrácio perturbado. Sozinho, em cima do telhado, apercebeu-se como ninguém do efeito real do sismo. Eu nunca ouvi um barulho na minha vida como aquilo. O céu abriu, que é uma coisa... Pouca gente devia ter visto isso. É que estava em cima do telhado, fui obrigado a ver isso tudo. O céu abriu-se todo, e vi o céu todo aberto. Sei lá, uma luz, uma coisa enorme. E o prédio, aquele barulho por baixo dos prédios, e o prédio a fazer assim... E eu todo encolhido lá em cima. De repente, quando soube o barulho mais forte, e o prédio fez assim, trás. Ficou em pé. Foi o suficiente para decidir sair dali. Voltou a entrar em casa pela janela, vestiu-se e fugiu, sem querer saber sequer dos amigos que deixava para trás e com quem partilhava a casa. Elisa Pitacas era a dona da casa, a casa onde ainda hoje mora.
Na altura em que a terra tremeu, estava no quarto, em pânico, com a filha de 1 ano e grávida de 8 meses. O marido, polícia, estava de serviço nessa noite. Levanto-me, agarro no bebê com qualquer coisa para embrulhar e ponho aqui o colo, não é? E ponho-me ao pé da porta, não sei porquê, dei-me para vir para o pé da porta, vejo a parede quase a tombar e, claro, chorava sozinha com o bebê. E ele estava cá, não é? Em vez de me vir-se correr ou perguntar se eu precisava de alguma coisa porque estava quase no fim da gravidez, não, ele foi para ali para o telhado. A réplica do sismo terá sido de 5.4 na escala de Richter. Se alguém tinha hesitado em sair de casa, o novo abalo fez praticamente todos correr para a rua. Estava uma noite fria e tinha chovido. Famílias inteiras preferiram pernoitar nos jardins da cidade ou nos carros do que pôr a vida em risco entre 4 paredes. O Campo dos Mártires da Pátria e o Largo do Mastro, mesmo ao lado, foram dos locais onde se juntou mais gente. Fugiam, sobretudo, da zona baixa de Lisboa. Foi precisamente para o Largo que Manuel Engrácio se dirigiu. Pois aí o fim de estar lá 5, 10 minutos, aquilo largo é bastante grande, dentro do Hospital de São José. Aquilo estava tudo cheio de gente. Depois as pessoas conversavam. No Hospital de Alhos Vedros nascia, às 4 da manhã, a filha de Inácia da Silva. Apesar do sismo, da mãe ter sido abandonada pela parteira, a meio do trabalho de parto, a criança nasceu sem problemas. 28 de fevereiro tornava-se de forma extraordinária um dia especial para a família. Então foi giro, ela nasceu no mesmo dia que eu fiz 20 anos. Portanto, o dia do tremor de terra é o dia do seu aniversário. Exatamente. E do aniversário da sua filha. Exatamente. Uma data que se tornou o orgulho da criança, hoje com 43 anos. Lembro-me dos meus pais me dizerem, e toda a gente sabia, praticamente aqui ao pé, olha a miúda do tremor de terra, e eu achava que aquilo me fazia confusão. A minha mãe depois tinha aquele jornalzinho e mostrou-me, foi quando eu me apercebi que realmente, e a partir daí soube sempre, e eu tinha orgulho de mostrar aquilo, e mostrava. Andava com essa fotocópia? Tinha sempre comigo, ainda hoje tenho, pronto. O parto interrompido foi notícia no Diário de Lisboa. Um destaque a meio da segunda página. Foi precisamente o mesmo jornal o único a enviar um repórter a Fonte Louseiros, a pequena aldeia destruída pelo sismo no Algarve. Vítor de Sousa era correspondente na altura. Agora, reformado, regressou connosco a Fonte Louseiros 43 anos depois. Foi o Diário de Lisboa que me mandou cá fazer a reportagem. Ter uma aldeia destruída totalmente, numa única casa de pé, pessoas aflitas a pedirem ajuda, e foi desolador ver aquele espetáculo. A destruição das casas foi arrasada completamente. Uma bomba não faria melhor. Daquele tempo resta apenas um pequeno conjunto de casas, reconstruídas logo a seguir. Todas as outras habitações são já construções recentes. O repórter, o único forasteiro a vir aqui em 1969, acabou por tornar-se a única ajuda que a população conseguiu. Foi ele que confrontou o presidente da Câmara de Albufeira com o drama ali vivido. Senti que estava a fazer bem a alguém. Esse alguém era a população que estava aflita, não é? De maneira que isso, o presidente da Câmara, para mim, foi um elo de ligação em relação a tentar melhorar a situação das pessoas, não é? Depois a Câmara veio a montar umas casas, a madeira, 6 casas, para as pessoas mais favorecidas virem para lá. E as outras continuaram aqui, era menos o arranjo, umas paredes, uma coisa, isso continua tudo logo a arranjar. E agora, nesse tempo não havia subsídios, não havia nada, foi tudo, as pessoas é que arranjaram as casas. Sebastião, o irmão mais velho, ainda mora em Fonte Louseiros. O mais novo mudou-se para os arredores, é camionista e vem com frequência à terra natal. Vítor de Sousa não larga a máquina fotográfica. Já editou um livro com fotos do passado. Hoje faz por lazer aquilo que era a sua profissão. Meanwhile, Captain, regarding the operations in Las Palmas, I'm still waiting for a confirmation. O piloto João Cadaval Rocha tornou-se mais tarde comandante. Deixou o mar em 1988. Ainda no ativo, trabalha hoje em terra para uma empresa de transporte marítimo, que coordena a chegada e partida de navios em todos os portos do mundo. Nunca mais passou por uma experiência semelhante, ser atingido por um sismo em alto mar. Naquele dia, no navio Manuel Alfredo,
A consciência do que estava a acontecer não foi imediata. Foi pela rádio que perceberam o que se estava a passar. Aparece o carpinteiro. E chega perto de nós e diz: comandante, já sei o que é que foi. Então o que é que foi? Foi um tremor de terra que afetou Portugal, Espanha e Norte de África. Epá, não me diga. Era o único que tinha a bordo um rádio pequenino. E, portanto, ligou o rádio. E a única estação naquela altura que estava a trabalhar durante a noite era o antigo Rádio Clube Português. Portanto, ligou aquilo e ele ouviu a notícia. Em Portugal morreram 14 pessoas. Apenas 2 em consequência direta do abalo sísmico. As outras terão falecido devido a complicações cardíacas. É este, pelo menos, o balanço noticioso num país onde a informação era fortemente vigiada pela censura e a realidade pretendia-se pacífica e harmoniosa. Estragos materiais foram incalculáveis. Em Lisboa, local de maior concentração urbana, as ruas ficaram cheias de destroços. Centenas de carros destruídos. Na atual sede do CDS-PP, há ainda hoje visível o remendo do varandim do último piso, que caiu desamparado no meio da rua. E por toda a Baixa multiplicam-se casos semelhantes. Em termos de energia, é um sismo muito superior ao, por exemplo, de Benavente, de 1909. É um sismo bastante superior em termos de energia, só que ele ocorre relativamente afastado das povoações. Portanto, e o impacto que ele vai ter nessas populações é já bastante atenuado pelo efeito de distância. Olha aqui o avô todo elegante, hein? Já não tem barriga nem nada, pois não? Durante muito tempo, Manuel Ingrácio recusou falar sobre a madrugada de pânico que viveu a 28 de fevereiro. A pior experiência que teve na vida. Durante 6 meses, os primeiros 6 meses foram horríveis. Bastava uma pessoa deixar aqui um garfo, uma faca ao pé de mim. Como é que isto era possível? Os nervos, e aliás nunca se curaram. Acha que desde essa altura que ficou muito sensível aos barulhos? Sempre. O meu sistema nervoso nunca mais funcionou. Era um indivíduo lento, com uma lente, bom alentejante que sou. Era um indivíduo lento, nunca mais fui lento. Vive nos arredores de Lisboa. Casou 2 anos depois do sismo, teve 2 filhos e hoje é já avô. Inácia continua a morar na margem sul, a 2 passos da casa onde morava por altura do sismo. Está prestes a ser bisavó. Depois de 69, Portugal continuou a tremer. Mas não se registrou no continente nenhum outro abalo de tão forte intensidade. Já no arquipélago dos Açores, ocorreram 2 violentos sismos, anos depois. Em 1980, morreram 71 pessoas, 400 ficaram feridas e mais de 15 mil desalojadas. A destruição foi avassaladora. 18 anos depois, outro tremor de terra causou 10 mortos e deixou sem casa cerca de 1.700 habitantes. Qualquer destes sismos nos Açores foi de menor intensidade que o de 1969, no continente. Foram, contudo, mais destrutivos, porque ocorreram mais próximos de terra.